Olá, eu quero te agradecer porque até aqui você nos acompanhou, porque você vai fazer a diferença na vida de muitos autistas e de muitas famílias. Eu tenho certeza que o seu ministério será impactado com toda a sua ajuda, com todo o seu comprometimento. Imagine só quantas pessoas poderão ser alcançadas através da sua vida. E hoje a nossa terceira e última aula vai falar sobre acolhimento e sobre inclusão. E eu quero começar perguntando: você sabe o que é acolhimento? Acolhimento significa proteção, significa guarda, significa zelo, significa cuidado. Será que nós estamos acolhendo essas famílias? No geral, como tem sido o nosso acolhimento? Muitas mães, quando recebem o diagnóstico, elas passam por um período muito complicado, que é o período de luto. Isso mesmo, luto. E o que acontece? Cada um passa por um período de luto de uma maneira, cada um encara de uma maneira, né? E assim, muitas vezes essas mães elas foram apontadas na rua, muitas vezes elas foram classificadas como mães que não souberam dar uma educação para seus filhos. Algumas mães não saem de casa com seus filhos porque, devido ao comportamento que não é habitual, né, em algumas situações, as pessoas apontam o dedo para essas mães e condenam. Muitas vezes a gente ouve aquela piada de mercado, né, que a criança se joga no chão por algum motivo, pode ser por uma birra ou uma crise, e alguém aponta o dedo e diz que, se fosse meu filho, não seria dessa maneira. Porém, aquela pessoa não tem o conhecimento, não tem o conhecimento do funcionamento dessa criança. Que nós, como Igreja do Senhor, possamos fazer algo diferente, nós possamos acolher, nós possamos ouvir. Todo mundo, todos nós seres humanos, nós gostamos de pertencer, nós temos a necessidade de pertencer a um grupo, a se sentir aceito, a se sentir amado e protegido. Faz parte dos nossos valores. Não é diferente com essas mães, não é diferente com esses autistas. Então, uma dica que eu dou poderosa para este acolhimento é você perguntar para essa mãe, você fazer uma entrevista para essa mãe, com esta mãe, sobre quais os gostos dessa criança. Essa pergunta, digamos assim, essa entrevista com essa mãe, a gente chama de anamnese. É o momento que você conversa com essa mãe. Você pergunta o nome. Geralmente isso acontece de uma maneira assim, mais particular entre você e a mãe. Você pergunta o nome da criança, a data de nascimento, você pergunta quais são os seus gostos pessoais, do que ela não gosta, você pontua o que ela gosta e o que ela não gosta. E aí, dessa maneira, você já vai ter mais ou menos um norte para você poder criar sua estratégia dentro dessa linha, tá? Dentro dessa linha, através de tudo isso, você consegue criar um vínculo. E o vínculo nada mais é, segundo Pichon Rivière, trata-se da questão da interação, como que a gente interage com as pessoas, como que é o nosso relacionamento com as pessoas, né? O vínculo é extremamente importante. Eu costumo falar para as pessoas que, quando eu vou pegar um atendido novo, que antes de mais nada, depois que eu já conheci através da anamnese, eu procuro o gosto pessoal daquela criança e apresento para ela. Em algum momento essa criança vai olhar para mim. Nem que para isso eu tenha que caracterizar alguma coisa em mim sobre este personagem, sobre algo que ele goste muito. Por exemplo, até dou esse exemplo da galinha pintadinha. Se, por exemplo, a criança gosta da galinha pintadinha, ou eu apareço com um boneco da galinha pintadinha, ou eu canto a música da galinha pintadinha, eu faço essa brincadeira sempre, né? Que se for o caso a gente se veste de galinha pintadinha. Mas o interessante é nós trabalharmos essa questão da atenção da criança para nós, de criar esse vínculo, porque assim, toda vez que você cria um vínculo com uma criança, é muito mais fácil de você chegar até ela. É muito mais fácil dela abrir o horizonte para qualquer questão de aprendizagem. Sendo assim, você consegue trabalhar a permanência de sala de aula, bíblica, né, de escolinha. Você consegue trabalhar a questão da atenção, você consegue trabalhar a permanência dela sentada também.
Então você trabalha algumas habilidades que são muito importantes para o desenvolvimento e o conhecimento dessa criança.